Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 1º de outubro de 2024, 11 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E ontem começou a operação por terra de Israel aqui no sul do Líbano, né? Uma operação que já vinha se desenhando há algum tempo, a gente sabia que ela iria acontecer. A grande dúvida que todo mundo ficou é por que aconteceu agora, né? Porque vocês sabem, existe uma pressão muito grande do Biden, da Casa Branca, para que Israel atrasasse essa operação para depois de novembro, esperasse passar as eleições americanas e fizesse essa operação depois disso, né? Toda guerra no Oriente Médio prejudica os democratas muito mais do que os republicanos, porque os republicanos estão fechados com Israel, então não importa o que aconteça, eles vão estar torcendo por Israel. Os democratas ficam em cima do muro, metade apoia Israel, metade apoia os palestinos e árabes, etc. Então isso fere as chances do Partido Democrata nas eleições americanas. O Biden queria que o Netanyahu transferisse, adiasse essa ação para o final do ano. Mas o Netanyahu decidiu fazer essa operação agora porque era uma questão urgente, né? 7 de outubro de 2023, há praticamente um ano atrás, foi quando começou toda essa confusão com uma ação do Hamas ali no sul de Israel, né? Agora parece que havia informação de que o Hezbollah queria, no aniversário, no dia 7 de outubro agora, fazer uma operação no norte de Israel também, alguma coisa no mesmo sentido, ou seja, fazer uma grande invasão, ameaçar cidadãos israelenses, quiçá usar a violência como foi usado pelo Hamas lá atrás, né? Ou seja, Israel se viu obrigado a acelerar esse processo por conta disso. Então isso explica o motivo dessa operação ter sido agora, né? E, bom, a operação em si, o que está acontecendo, o que a gente sabe é muito pouca coisa, as informações estão saindo devagarzinho, o que é esperado nesse tipo de operação. Israel não quer abrir muita informação para não dar dica para o Hezbollah, mas o que nós sabemos até agora, da pouca informação que saiu, é que Israel começou a entrar no território libanês aqui, desde Ermaish até aqui no norte, nessa região aqui das colinas de Golã. Essa região toda aqui tem avanço de tropas israelenses aqui, né? Israel emitiu um comunicado pedindo que as pessoas evacuem todas essas cidades aqui no sul do Líbano, porque estariam dentro da área que Israel pretende ocupar, né? As tropas do Líbano em si recuaram, tá? Bem como as entidades de assistência da Unifil. Então a briga é realmente de Israel com o Hezbollah, né? Bom, não temos muitas informações ainda, saíram vários vídeos de operações israelenses encontrando túneis aqui nessa região, mas isso eram operações antigas, tá? Essas operações já aconteceram no passado. Israel já tinha entrado dentro do Líbano para operações pontuais, a gente chegou a falar nisso, né? Que Israel já tem feito várias operações pontuais. Então essas são as informações que a gente tem aqui. Israel teria avançado já vários quilômetros dentro do território do Líbano, mas não temos informações mais precisas, justamente por questão do OPSEC, né, do silêncio operacional, né? E outra informação que a gente tem muito crítica é que, segundo informações dos Estados Unidos, o Irã vai lançar uma grande barreira de foguetes e drones e mísseis contra Israel, tá? Essa noite. Segundo estão dizendo as fontes americanas, o Irã está muito chateado com o que está acontecendo e promete retaliar esta noite contra Israel. Lembra, eu estou gravando esse vídeo aqui, é 5 horas da tarde, deve acontecer essa noite a retaliação iraniana, né? Não sabemos em que momento que isso vai acontecer, mas se acontecer, provavelmente eu vou entrar ao vivo aqui também para cobrir esse, pelo menos nem que seja um pouquinho, para a gente falar um pouquinho sobre esse ataque iraniano contra Israel, que pode acontecer essa noite. Não temos confirmação, mas tudo indica que haveria alguma coisa. O Irã está bastante chateado com a situação, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Ansioso para o filme do Predador Binário, Lembrei da Cara do Peter e Brochei e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, falando aqui sobre
situação em Israel. Mais uma vez, a gente tem operações acontecendo aqui na faixa de Gaza também, vários ataques aqui, mas tudo aqui fica empalidecido pelo que está acontecendo lá em cima, né? Também aqui na Judéia e Samaria também tem coisas acontecendo, mas o grosso do que está acontecendo aqui no norte. Então a gente viu ontem, né, eu fiz até uma entrada ao vivo rapidinha, só para bater um papo para falar sobre isso, surgiram algumas imagens aqui mostrando as tropas israelenses avançando sobre o Líbano, entrando em terra no Líbano, né, mas, de novo, como a gente tinha falado, isso é algo que já vinha acontecendo, tá? Israel já vinha fazendo várias operações pequenas dentro do Líbano, agora dessa vez é uma operação maior, é apenas isso que está acontecendo agora, né? Faz sentido essa operação agora porque havia de fato um planejamento, né? Israel fez aquela explosão dos pagers e dos walkie-talkies, né, dos comunicadores, isso invalidou boa parte da estrutura de comando do Hezbollah, né? Algumas pessoas falam em 3.000 pessoas mortas ou feridas. O Hezbollah como um todo estima-se que tem 100.000 soldados, 100.000 combatentes. Mas lembra, 3.000 pessoas da estrutura de comando, né, porque não foram soldados rasos que foram mortos ali. Quem usava aqueles comunicadores era o pessoal da elite, era o pessoal do topo lá do Hezbollah. Então isso realmente tirou a capacidade do Hezbollah de fazer comunicação, de se organizar e coisa e tal. Além disso, Israel fez uma série de ataques, tanto no sul do Líbano quanto em Beirute, para eliminar todo o alto comando do Hezbollah, né? Então, tanto o alto comando do Hezbollah quanto o grosso da cadeia de comando do Hezbollah ficou prejudicada. O Hezbollah não está morto, tá, gente? O Hezbollah é muito grande, são 100.000 soldados no total, a estimativa que exista do Hezbollah, né? Então é muita gente. Só que esse pessoal todo está mais ou menos sem comando, sem decisão estratégica sobre o que fazer. Justamente isso indica que foi uma preparação de Israel para um ataque, né? Mas persistia essa questão, por que agora, né? E a gente sabia, havia esse contexto dos americanos que não queriam que Israel fizesse esse ataque ao Líbano agora, justamente por conta da campanha americana, como a gente já falou, né? Então havia, hoje isso foi esclarecido pelo Daniel Hagari. O Daniel Hagari é o porta-voz das Forças Armadas israelenses. A primeira coisa que ele falou foi justamente a questão de evitar mostrar fotos e imagens, né? Lembrar do OPSEC. OPSEC é segurança operacional, ou segurança da linha de frente, né? A Ucrânia usa muito isso também, aquela ideia de você não dar informações para o inimigo. Qualquer coisa que saia no Twitter, quando eu mostro aqui já não é problema. Essa imagem, por exemplo, algumas pessoas retiraram ela depois. Mas o fato é, depois que a imagem já saiu no Twitter, não tem mais o que fazer, né? Os libaneses, o pessoal do Hezbollah, os russos, os iranianos, todo mundo já está sabendo dessa imagem, não tem como fazer, né? O OPSEC ele é voltado principalmente para as pessoas que estão lá na linha de frente, ou que estão próximas, populações israelenses ali próximas, para não filmar as tropas, não tirar foto, não postar nada nas redes sociais, porque uma vez que chegou nas redes sociais, já é público já para todo mundo, né? Bom, mas outra coisa que ele falou é que justamente havia um plano do Hezbollah para conquistar a Galileia, né, e cometer um outro massacre no estilo do dia 7 de outubro, né? Hoje é dia 1º de outubro, dia 7 de outubro é daqui a pouquinho, né? E vai fazer um ano do ataque feito, o covarde ataque, o absurdo ataque feito pelo Hamas lá no sul de Israel. Então, assim, faz sentido isso, ou seja, Israel ficou sabendo que o Hezbollah faria um novo ataque desse tipo, talvez uma espécie de comemoração ou relembramento desse ataque do Hamas. Então Israel tinha que agir antes disso para evitar este ataque, né? Então foi isso que levou essa operação israelense a ser feita neste momento. Algumas informações estão surgindo até já de qual era o planejamento aqui do Hezbollah aqui, ó, para essa ação, né, dizendo o que eles iriam fazer, as rotas, as fronteiras, o que tem aqui, como é que seria o planejamento do Hezbollah aqui. Esse mapa não está mostrando muita coisa aqui no final das contas, mas provavelmente ele é apenas a parte que foi liberada das informações, justamente por questão de OPSEC, né, mas mostrando aqui como que as forças Radawan, que são as forças de elite lá do Hezbollah, fariam esse ataque no dia
7 de outubro agora, supostamente, né? Em algum momento agora do início de outubro, eles fariam essa operação Conquistar a Galileia. E por isso que Israel teve que agir antes para evitar esse tipo de coisa, né? E lógico, o Hezbollah ficou chateado que o exército israelense expôs os planos de massacrar israelenses e decidiram então fazer um grande lançamento de foguetes, né, de drones e foguetes contra Israel hoje, né? Aqui muitos visaram aqui o norte de Israel, até Haifa, mas também teve foguetes contra Tel Aviv e a região central de Israel, tá? Inclusive causaram alguns feridos, tá? Foi uma quantidade muito grande de foguetes que teve de ontem para hoje e causaram alguns feridos, inclusive nenhuma morte, mas alguns feridos, né? De qualquer forma, a gente tem a informação de que Israel já estava fazendo essas operações com túneis, né? Aqui, ó. Isso foi liberado para publicação. Então, o que o Open Source Intel está falando é que ele já tinha essa informação com ele, mas ele não podia publicar essa informação justamente porque Israel pedia OPSEC, né? Agora, aqui, ó, desde o início do ano, forças especiais do exército israelense já fizeram cerca de 70 operações no sul do Líbano, né, para localizar e destruir capacidades do Hadawan. Cerca de 30 toneladas de explosivo, milhares de armas, inclusive sistemas antitanque e coisa e tal, feitos na Rússia, no Irã, na China, fuzis e máquinas pesadas, câmeras, etc. Tudo isso teria sido já objeto de ações israelenses ali no sul do Líbano, mas eram pequenos grupos, eram pequenas operações, grupos pequenos de reconhecimento que entravam no Líbano, faziam a operação e tiravam. Então essas informações que estão saindo agora de túneis ali no sul do Líbano não é essa grande operação de ontem não, tá? E são operações que já vinham sendo feitas antes, que Israel já vinha fazendo antes, né? Isso daqui já é uma apresentação de tudo que eles encontraram ali no sul do Líbano. Agora já foi liberada essa informação, já não é mais uma informação classificada, né? Aqui, ó, o Emanuel Fabian fala aqui também que as forças israelenses oficialmente lançaram operações em solo no sul do Líbano nessa terça-feira pela madrugada, e os militares estão agora informando que eles já fizeram mais de 70 raids e com forças especiais desde o início da guerra lá no sul do Líbano, né? Então ele traz mais informação aqui. Cerca de 2.400 terroristas do Hadawan e outros 500 das Jihad Islâmica Palestina, treinados pelo Hadawan, estavam aguardando em vilarejos no sul do Líbano para atacar Israel nos dias depois do ataque de 7 de outubro do ano passado. Então, ou seja, o ataque do Hamas ano passado já seria só a primeira etapa. Depois o Hezbollah iria atacar no norte, mas Israel foi rápido e impediu esse ataque ano passado com uma série de bombardeios e coisa e tal. E agora, né, como a gente viu, de novo, Israel conseguiu evitar que o Hezbollah fizesse mais um ataque ali no norte, que eles estavam planejando também, né? Então ele fala aqui sobre os túneis que foram identificados ali, tem essas imagens todas aqui. Tem outras imagens aqui, ó. Como nós sabíamos, o exército israelense já está no Líbano por muitos meses já, né? Fazendo operações pontuais ali, identificando túneis e coisa e tal. O que Israel está fazendo agora é só uma operação muito grande, e é uma operação muito grande mesmo, tá? É muita tropa ali no norte de Israel, e também houve batalhões paraquedistas envolvidos, tá? Eles chegou a circular algumas imagens de paraquedistas sendo lançados na retaguarda das tropas israelenses. Eu não estou colocando aqui porque eu não sei se tem OPSEC desse tipo de coisa, se pode já publicar esse tipo de informação, mas a gente sabe que tem também tropas israelenses na retaguarda das tropas do Hezbollah, tá? Então, ou seja, é uma operação planejada há muito tempo. Certamente a questão dos pagers e o ataque ao Nasrallah, a cúpula, isso fazia parte desse planejamento, né? Você eliminar toda a capacidade de comunicação do Hezbollah. Aqui mostrando outros túneis com munição. Isso aqui tudo, de novo, é coisas antigas, tá? Israel já vinha fazendo operação ali no sul do Líbano há algum tempo, identificando justamente esses casos, né? Esses esconderijos do Hezbollah aqui, ó. Mais uma imagem aqui mostrando mais um túnel do Hezbollah, mais um local em que eles estavam planejando, né, operações ali, né? Aqui, ó. Desde a noite passada, as forças de solo israelenses já avançaram vários quilômetros no sul do Líbano, de uma série de pontos na fronteira, né, com soldados
do 98º Divisão Paraquedista, liderando a ofensiva, e luta pesada é reportada em torno de 28 cidades. Então, como a gente falou, realmente aqui de R+, até aqui em cima, toda essa região aqui, Israel está avançando e tem luta, tá? Não com o exército libanês, o exército libanês recuou, mas com os terroristas do Hezbollah que estão fazendo enfrentamento aqui, né? Israel decretou um fechamento de uma zona fechada militar ali em Metula, Misgav, Am e Kfar Gilad, né? Nessa área aqui, bem no norte aqui de Israel. Aqui, ó, Metula, Kfar Gilad, Misgav, Am. Essa região aqui, bem no norte de Israel, deve ser onde está a ponta de lança do exército israelense aqui, onde estão as principais batalhas aqui. Então essa área toda aqui foi considerada, tá fechada pelo exército israelense aqui, tá? O que significa uma área militar fechada? Significa que ninguém pode entrar nem sair daqui, tem postos de controle aqui, que só em situações específicas que as pessoas podem passar. Eu imagino que os civis aqui, se quiserem evacuar para o sul, podem evacuar, mas certamente eles não vão deixar ninguém entrar aqui, até porque também pode ser por questão de risco do Hezbollah fazer alguma operação nessa região, né? Então essa é a situação ali. O exército israelense continua mostrando imagens deles alvejando infraestrutura do Hezbollah próximo da fronteira do Líbano, então continuam as operações ali, né? O exército libanês disse que está implementando um reposicionamento de alguns pontos de observação avançados. Essa é a forma que o exército libanês está falando que está recuando para não brigar com o exército israelense. Tudo bem, a gente sabe, né? Eles não querem falar que estão recuando porque fica feio isso, mas é isso daí que está acontecendo. Na prática, o exército libanês sabe que a briga não é com ele, a briga é com o Hezbollah, então eles estão recuando, esse é o termo que eles estão usando, né? Aqui tem o comunicado israelense em árabe sobre a evacuação de várias cidades ali, né? Então aqui, ó, Israel pediu urgentemente aos residentes dos seguintes vilarejos, e aí tem uma lista enorme de vilarejos aqui, são praticamente tudo que está marcado com essa boiazinha aqui nesse mapa, todos esses vilarejos aqui, Israel pediu que fossem evacuados, porque vão haver operações nesses vilarejos, né? Israel pretende tomar esses vilarejos, né? Bom, surgem alguns questionamentos sobre qual que é a ideia de Israel nessa região, né? Eles vão entrar para ocupar, vai ficar quanto tempo, vai só destruir o Hezbollah e sair? Exatamente o que Israel pretende com essa operação militar? Israel não fala isso, né? Por enquanto não tem essa informação. No Líbano, criar uma nova realidade ali depende justamente dessa magnitude do que Israel conseguir militarmente ali, né? Mas também depende de movimentos diplomáticos. Num primeiro momento, evidentemente, muita gente está criticando Israel, mas, como a gente falou, era necessária esse avanço israelense, né? A gente não sabe se Israel vai ocupar o sul do Líbano e vai se manter ali. É uma possibilidade, né? Israel na guerra de 67 ocupou aqui as colinas de Golã, justamente porque é uma coisa estratégica, né? Aqui tem a nascente de vários rios que correm aqui por Israel, então Israel manteve essa região aqui desde a guerra de 67. É bom lembrar, né? Israel foi atacado primeiro aqui também, tá? Israel foi atacado pela Síria na época, na mesma época eles invadiram também a península do Sinai, né? A península do Sinai chegou a ser invadida por Israel também, chegou a ser totalmente tomada por Israel. Depois fizeram um acordo, o Egito selou paz com Israel em troca da devolução da península do Sinai, então eles aceitaram isso. O Egito foi o primeiro país árabe, na verdade, que reconheceu Israel, parou de brigar com Israel, não quer mais confusão com Israel. Depois disso, a Jordânia também fez paz com Israel. A Síria ainda não. A Síria ainda está brigada com Israel, então ainda temos esses problemas aqui com essa região aqui de Golã, né? Mas, de qualquer forma, a gente não sabe como é que vai fazer Israel, se Israel vai tomar essa área, vai ocupar por um tempo indefinido, se vai só fazer uma excursão, tirar o Hezbollah e depois recuar. Por que essa opção, que parece ser a mais lógica, pode não ser a mais lógica no final das contas? Porque Israel já fez isso no passado, já invadiu o Líbano, já destruiu o Hezbollah na época. Essa, na verdade, é a terceira guerra do Líbano, né?
ou seja, e depois disso, depois que Israel saiu, o grupo terrorista se reformou, montou de novo. Antes nem era o Hezbollah, antes era a Frente Popular de Libertação da Palestina, que era muito forte ali. Israel entrou e destruiu totalmente. Quando Israel saiu, criou-se o Hezbollah. O Hezbollah surgiu ali na região. Então é uma questão, né? Se Israel entra e sai de novo, talvez esteja só enxugando o gelo, não dá para saber o que vai acontecer, né? Então tem alguns questionamentos aqui do pessoal, e existe um problema com a administração Biden, que embora entenda que é justificado esse ataque de Israel, está furioso com os movimentos do Netanyahu. É aquilo que eu falei para vocês, o Biden entende que esse movimento vai prejudicar os democratas nas eleições lá dos Estados Unidos, né? Não tem como dizer que o Biden não tem como negar o apoio a Israel nesse caso, mas isso vai prejudicar os democratas nas eleições lá nos Estados Unidos. Então, os americanos estão chateados que o Netanyahu deliberadamente invalidou os esforços que eles estavam fazendo por um cessar-fogo. Mas vamos falar a verdade, não tinha chance nenhuma de cessar-fogo nessa história. A questão toda é política, é a eleição americana, e isso não iria mudar de qualquer forma, né? Enfim, e eles também tinham avisado a Netanyahu contra uma operação no solo no Líbano, justamente porque, na verdade, o aviso deles é: deixa para novembro, depois do dia 5 de novembro, 5 de novembro ou 6 de novembro, não sei, acho que é 5 de novembro, que é a eleição americana, 6 de outubro é a eleição brasileira, 5 de novembro é a eleição americana. Depois disso, pode invadir, entendeu? Mas antes disso não podia, porque poderia atrapalhar a eleição da Kamala Harris. Então essa é a situação, né? E no final das contas o Netanyahu fez a operação agora, porque, como a gente explicou, havia o risco do Hezbollah fazer uma operação contra Israel, né? Bom, o exército israelense está chamando 4 brigadas reservistas para o fronte do norte, ou seja, está chamando mais soldados, está mobilizando mais tropas para essa invasão, ou seja, a coisa já está grande e tende a crescer nos próximos dias aí, né? O Hezbollah, é lógico, está atacando tropas de Israel após o início da operação terrestre, isso é esperado, né? O inimigo faz isso mesmo, mas até aqui não consta que tenha tido muito sucesso nisso não, né? Bom, além dessa invasão por terra, além dessa entrada por terra, não sei se a gente pode chamar de invasão, porque, na verdade, é uma reação à agressão do Hezbollah, e a gente não sabe ainda se Israel realmente pretende invadir para ficar com o território, ou para controlar o território por um tempo significativo. Não sabemos qual é o plano israelense ali, né? Mas essa operação israelense ali no sul do Líbano, plenamente justificada. O Hezbollah agrediu primeiro o Israel, né? Está agredindo, na verdade, desde o dia 8 de outubro do ano passado. Além dessa operação ali, Israel também fez ataques contra vários prédios no Líbano, né? Lembrando que antes disso, Israel mandou um aviso falando para os moradores saírem. Então repara que Israel manda o aviso que fala: esse prédio aqui, a gente vai ter que atingir esse prédio, porque tem gente do Hezbollah ali. Esse outro prédio aqui também, se você mora na região, saia do prédio. E aqui também um outro prédio aqui, né? Mas como vocês podem imaginar, aqui está aqui as imagens dos ataques israelenses feitos ali, mas você vai encontrar um monte de pessoas pró-palestinas aí chorando: ai, que Israel está atingindo prédios no Beirute, prédios residenciais e coisa e tal. E olha só, Israel avisou: esses prédios não são prédios residenciais, são prédios usados pelo Hezbollah, e foram avisados para os civis saírem de lá. Se o civil não saiu de lá, bom, só lamento, né? Então tá aqui um desses prédios que foi atingido aqui, ó. Eles estão dizendo que é um apartamento residencial em Dahi, Beirute, né? Justamente um dos que foi avisado aqui em Dahi, aqui, ó, em Dahi, para evacuar imediatamente. Aliás, todos esses são em Dahi ali, e foi ordenada a evacuação desses prédios todos aqui, ó. Por que isso? Porque são prédios que são usados pelo Hezbollah, né? Os civis foram avisados para saírem, né? Aqui, ó, mais um ataque aqui, que foi um ataque direcionado. Dá para ver que foi bem num apartamento ali, ou seja, provavelmente um apartamento que era usado por alguma célula do Hezbollah, ou algum comandante do Hezbollah. Aqui outro ataque também direcionado ali em Beirute, feito por Israel. E teve vários, tá? Teve mais esse daqui também, mais um prédio aqui na região de Kola, é um bairro lá de Beirute. E também teve um ataque no aeroporto internacional de Beirute essa noite, né?
um ataque muito grande, como vocês podem ver aqui. Aqui a imagem da explosão, justamente visando algum depósito de munição que tinha ali no aeroporto de Beirute. Isso também foi avisado, né? Segundo as forças israelenses, foi lançado um míssil contra esse depósito aqui, justamente para evitar a chegada de armas para o Hezbollah, né? Inclusive, mais um avião de carga do Irã teve que dar meia volta e voltar porque foi ameaçado por Israel. Se continuar, a gente vai derrubar o avião, porque eram aviões levando armas para o Hezbollah aqui em Beirute, e não pode, né? Não vai ter jeito isso daí, não, Israel não vai deixar esse abastecimento ali. O Instituto para o Estudo da Guerra, ele fechou a edição ainda antes da liberação das informações de ontem da invasão por terra, então não tem nenhuma grande novidade aqui. E agora a grande novidade que a gente tem nesse momento é que os Estados Unidos, a Casa Branca, disse que a inteligência americana sugere que o regime do Irã está preparando para lançar um grande ataque com mísseis balísticos contra Israel em breve, né? Estão falando, algumas pessoas estão falando em hoje, essa noite, né? Aqui, um oficial sênior americano disse para Israel que o Irã está planejando atacar Israel diretamente essa noite e que que haverá consequências para o Irã caso faça isso, né? Ou seja, os Estados Unidos não quer que o Irã responda a esse caso. Vamos ver o que vai acontecer essa noite. Mais uma vez, havendo algum ataque de fato, a gente entra ao vivo aqui, nem que seja para dar as indicações iniciais e depois a gente sumariza o que está acontecendo no vídeo de amanhã, né? A embaixada americana em Israel emitiu um alerta de alto nível para todos os seus empregados, tanto em Israel quanto nos territórios palestinos, para retornar para casa e estejam prontos para ir para abrigos de bombas, né? Ou seja, é a primeira ordem desse tipo desde o ataque iraniano em abril. Vocês lembram, em abril, o Irã fez um grande ataque contra Israel também, e houve esse alerta também para o pessoal ficar próximo de abrigos antiaéreos, porque poderia... Acabou que não teve nada, tá? Teve apenas uma criança que foi ferida, nenhuma pessoa morta. Israel conseguiu eliminar todos os ataques do Irã contra Israel, mas é sempre arriscado isso, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. O Irã está querendo dar um troco em Israel desde do assassinato do líder do Hamas, lá do Ismail Haniyeh, mas... agora pode ser que faça isso essa noite, né? Bom, e o Putin tá nervoso, cara, olha que coisa, bicho. O anãozinho de jardim lá da Rússia tá falando que exige que imediatamente que Israel tire suas tropas do sul do Líbano e coisa e tal. O cara tá nervoso realmente. Ontem teve uma reunião de emergência no Kremlin lá, pode ser que tenha sido por conta disso. O eixo do mal tá vendo que não tem gás nem para começar a briga com o Ocidente, né? Então deve ser por isso que o Putin tá chateado pra caramba lá, né? Mas ninguém leva a sério o que o Putin fala, pode ter certeza. Ele vai ameaçar, falar de bombas nucleares e coisa, mas ninguém leva a sério o que o Putin fala. Segundo algumas casas de aposta, agora já é 54% a probabilidade que Israel vai atingir o Irã antes do final do ano, né? Ou seja, a coisa está esquentando, podemos ter a Terceira Guerra Mundial já muito mais perto do que a gente imaginava, né? Pois é o que eu falo para o pessoal, o grande erro do Ocidente foi não matar a Rússia rápido, né? Quando começou a invasão russa da Ucrânia, era para a OTAN ter entrado na guerra, infligido uma derrota acachapante à Rússia, não teria problema nenhum. Ninguém tem dúvida que o Irã só está botando as carinhas de fora aí com o Hamas e com o Hezbollah, porque viu que a Rússia conseguiu se manter ali, né? E quanto mais tempo levar para a derrota final da Rússia, maior é a chance de uma terceira guerra mundial, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou achando que a essa altura tudo pinta que vai ter mesmo uma terceira guerra mundial, né? E o pior, para nós aqui no Brasil, infelizmente, nós vamos estar do lado errado, né? O pinguço corrupto adora essa turma terrorista toda aí do Irã, do Hezbollah e coisa e tal, e ainda gosta do Putin ainda, olha só, vai botar a gente sentado no colo do inimigo. Parabéns ao pessoal que falou assim, ai não, Bolsonaro fala palavras muito duras, ai o Bolsonaro imitou não sei que lá, não sei quando, ai não pode ter um presidente como o Bolsonaro, vamos botar o Lula na presidência, o que pode dar errado? Aí, olha o que pode dar errado.
a gente na Terceira Guerra Mundial do lado errado. Isso pode dar errado. Bolsonaro estava a favor do Putin, é verdade, eu critiquei muito ele por isso. Mas a verdade é que Bolsonaro tinha um alinhamento todo correto com o Ocidente, com Israel, com todo lado certo. Errou só na questão do Putin. Era muito mais fácil da gente ficar do lado certo nessa guerra com Bolsonaro na presidência. Agora, por questão de birra, porque foi só isso, que o governo Bolsonaro foi excelente, Bolsonaro manteve a economia boa, fez excelentes alinhamentos com o Ocidente, estava do lado certo em todas as políticas, acertou tudo na pandemia, tudo que Bolsonaro falou na pandemia se mostrou correto no final. E agora, por conta disso, de ficarem chateados, que Bolsonaro, não sei o que lá, ele fala muito duro, ele fala que os jornalistas são comprados e coisa e tal, são todos comprados mesmo, tá muito certo o Bolsonaro nesse aspecto, e aí, ou seja, no final das contas, por conta da birra desse pessoal da elite aristocrática socialista de Brasília, estamos sentados agora no colo do inimigo. Mas pode ser o Brasil, eu não. Eu tô do lado de Israel, eu tô do lado da Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.